Bem, agradecer a audiência do Daniel Batiste, região de Pinhalzinho aí, está participando com a gente. E até eu quero repassar aqui o comentário dele, né, professor, para a gente poder estar dialogando, que ele fala assim que na pecuária falta muito profissionalismo, ele se refere aqui a profissionais e faltam dados, né? Inclusive até aqui eu trago, talvez até tu tenha visto de um outro recorte de um podcast, né, que traz um dado que em torno de mais de 80% das propriedades do Brasil não tem balança, Sim. né? Então como que vai ter a como vai mensurar os dados, né, para ter uma tomada de decisão, né? Isso aí eu até falo em sala de aula, né? A gente, o Brasil é o maior exportador de carne do mundo, é o segundo maior produtor de carne do mundo, né? Então uma das pecuárias mais importantes do mundo. E esse dado, para ter um número bem exato, é 27% das propriedades tem balança, né? As outras Nossa. 73% não tem. E eu aposto ainda que dessas 27%, ainda tem vários que nem usam a balança. Que nem usam. Então eu digo assim, eu duvido que um agricultor não saiba quanto que está produzindo a lavoura de soja dele. Eu duvido que um agricultor diga assim, não, como que tu, dentro da pecuária, tu não vai medir, tu não vai mensurar quanto que está ganhando o peso. Essas empresas de gestão que eu citei antes, elas colocam que o principal índice zootécnico que impacta na lucratividade é o ganho mediário. É o principal índice. Então, se tu não tem balança, como que tu sabe quanto que está ganhando teus animais? Então, como que tu vai medir a eficiência dos teus animais? Como tu vai medir quanto que o animal consumiu, né, para ganhar aquele ganho de peso? Tem gente que se vangloria, às vezes, que pesou lá no início, que entrou na terminação e no final. Meus animais ganharam 1,8 kg, 2 quilos de peso, certo? Mas a que custo? Será que se ele tirasse um pouquinho antes os animais e ele não teria um custo menor e, consequentemente, uma eficiência maior e uma lucratividade maior? Então, falta um pouco, e eu concordo, Daniel, né, o que falou, que eu concordo que falta um pouquinho de empresários na pecuária, né? Empresários. O pecuarista ser empresário. Eu só não concordo nessa questão que faltam dados, né? Eu acho que a gente produz bastante ciência, bastante mesmo. A gente divulga bastante coisa. Mas eu digo, nós fizemos um dia de campo aqui nós fizemos periodicamente dias de campo aqui na universidade. Agora faz uns 2 anos que a gente não conseguiu fazer. Mas pergunta quantos pecuaristas vão no dia de campo lá. Que é para ver os resultados que a gente desculpa eu ser polêmico, eu sei que vou ter bastante eu sei que as minhas falas às vezes são polêmicas, o pessoal, mas eu gosto de colocar um pouquinho o dedinho na ferida para o pessoal começar a pensar, né? Começar a pensar. Há pouco tempo atrás, aí o que acontece? Aí aqui dentro da universidade, a gente vem 2, 3, 4 pecuaristas, e aí lá num dia de campo de uma propriedade, porque deu churrasco e o cara quer vender touro, nada contra mostrar genética, nada contra, mas vai 50 pecuaristas. Né? Mas o dado científico que ele precisa ter para replicar dentro da fazenda dele, né? Entendeu? Entendi. Ele não. Então, dá para fazer as duas coisas. Eu não estou falando que aquela pessoa que faz o seu dia de campo na propriedade leva um palestrante. Eu já fui convidado para dar palestra nesses lugares, já fui dar palestra nesses lugares. Ótimo, mas por que quando é uma coisa de dentro da universidade, que tem o dado, está ali, foi medido, né, com critério, por que o pessoal não vai? Então, essa que não existe o dado, eu já não concordo, porque existe. Existe. Mas eu acho bastante. que ali até o Daniel se referiu muito mais assim, na questão de o produtor não está colocando energia em levantar os dados na propriedade. Né? Aí eu concordo, aí sim. Aí sim. Aí eu concordo bem. Aí é o que nós estávamos até conversando antes em off, né? Essa crise que aconteceu, né? Vamos dizer assim, a crise na pecuária. Foi uma crise bem forte, né? Imagina, o último ciclo pecuário, a arroba do boi caiu mais de 70% do início do ciclo pecuário, não, do ano pecuário, né? Caiu mais de 70% a arroba do boi do início do ano, da safra, para o final da safra. Caiu mais de 70%. A arroba estava
perto dos seus R$ 300, em algumas praças até passando disso, e veio para 190, R$ 200. É uma queda bastante grande, né? Então, é uma crise porque o pessoal se preparou para aquela arroba mais elevada. Só que para quem conhece o mercado e entende do seu ciclo de produção, né, ele sabe que é um período de oportunidade. A relação de troca. O que é a relação de troca? Né? A relação de troca é quando tu vende um boi gordo, quantos bezerros tu consegue comprar? Né? Isso é uma relação de troca. Quando a arroba do boi estava a 300, R$ 320, foi a pior relação de troca da história. Porque tu, com um boi gordo, tu não conseguia comprar 2 bezerros. 1,8, 1,9. Porque o bezerro estava R$ 3.000, R$ 3.500. Disparado. Né? Então, agora, quando a arroba caiu, o bezerro caiu também. E a relação de troca melhorou. Então, quem investiu na pecuária vai colher os louros agora. Né? Porque comprou bezerro barato no início da safra, vai comprar boi de reposição barato. E nós estamos vendo aí que a arroba do boi vem crescendo, né? Então ele tem razão, né? Eu até peço desculpas, que quando eu digo assim, quando eu me exalto quando falam mal um pouco da universidade, né? Da universidade, da ciência, o pessoal, então eu interpretei errado, né? Essa questão da anotação, do saber quanto que está gastando, é uma questão problemática mesmo dentro da agropecuária. E nessa linha, né, de levantar os dados, tem tanta coisa que a gente podia comentar aqui, né? Começar, como a gente falou, né? Ter uma frequência de tomar o peso dos animais, a questão que trabalha aí com o sistema de cria, né? Muitas vezes não está, vamos dizer assim, planilhado as informações das vacas, né? Em que época que derrubou o terneiro, né? Até outro dia teve aqui outro convidado que ele falou, né? Mas a minha vaca me dá um bezerro por ano. Tá, mas em que intervalo que ela te dá um bezerro por ano, né? Então tem tantas coisas aqui para a gente falar, né? E até quero aqui passar mais um comentário, né? Do Matheus Contini Faccioli, acho que é. Ele fala assim: e são pequenos detalhes que fazem a diferença, né, professor? Desde um bebedouro de água limpa, o que já é um diferencial nas fazendas que fazem isso, né? Esse cuidado, né? O Matheus, um abraço, Matheus. O Matheus foi nosso aluno ali, ele está trabalhando na Faccioli. Faccioli é a empresa de gado de corte lá. É isso aí. Essa questão... hoje, por exemplo, se sabe que existe uma curva de crescimento que quando o animal ele começou a depositar gordura, a eficiência dele cai. Isso está já estudado e comprovado. Então, o animal em recria, e a recria é uma questão extremamente importante, porque é o animal mais eficiente que tem é o animal de recria. É o animal mais eficiente. Uma propriedade de ciclo completo, o que ele faz? Ele dá atenção para a vaca e dá atenção para o boi que está engordando. E a recria que está nesse meio, que vai ser o futuro boi dele ou a futura vaca dele, ele deixa a Deus dará. E ele é o animal mais eficiente que existe, porque ele não está depositando gordura, ele está crescendo. É ele que precisa comer menos para depositar 1 quilo de ganho de peso. Esse animal é o mais eficiente. Então, isso já se sabe. Né? Então, se o pecuarista estudar o ganho médio diário do animal, e ele começar a observar que o animal está ganhando 800 gramas, 900 gramas, 700 gramas, e que a pouco, de uma hora para outra, ele começou a ganhar 500 gramas, é que está na hora de botar energia para esse animal. Porque ele está começando o quê? A passar da fase de recria para terminação. Né? Recria para terminação, botar energia porque ele está começando a botar gordura. E está botando gordura, é a fase de terminar esse animal, é a fase de engorda. Né? E o que o pecuarista faz? Ele não tem esse controle, vai deixando lá, e ele vai botar para terminação quando liberar espaço no confinamento, ou quando engordar aqueles animais que estão na fase do campo, ou quando aquele animal já está errado, já está mais velho e vai botar gordura porque ele é velho, né? Não é porque ele... Então a gente tem que aproveitar a fase que o animal nos responde melhor, que é a fase de crescimento. É essa fase. E a gente só vai fazer isso, né, se a gente conseguir medir. A gente só seleciona se a gente mede. Se a gente não medir, a gente não seleciona.